Livro Deuses Falsos, capítulo 3, parte 3. Graça e ídolos profundos. Para entender como o coração de Zaqueu começou a mudar, temos de considerar que os deuses falsos se apresentam em grupo, tornando complexa a estrutura idolátrica do coração. Existem ídolos profundos no interior do coração, por trás dos ídolos superficiais mais concretos e visíveis a que servimos. O pecado em nosso coração afeta nossos impulsos motivacionais básicos de modo que se tornam idólatras, ídolos profundos. Algumas pessoas são fortemente motivadas pelo desejo de influência e poder, ao passo que outras se entusiasmam mais com a aprovação e a estima. Algumas querem conforto emocional e físico mais do que qualquer outra coisa, ao passo que outras desejam segurança, o controle do próprio ambiente. Pessoas dominadas pelo ídolo profundo do poder não se importam em ser impopulares a fim de obter influência. As mais motivadas pela aprovação são o oposto, perdem poder e controle com alegria, desde que todo mundo pense o melhor a seu respeito. Cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto ou controle, gera um conjunto diferente de temores e um grupo distinto de esperanças. Ídolos superficiais são coisas como dinheiro, nosso cônjuge ou filhos, pelos quais nossos ídolos profundos buscam satisfação. Em geral, não nos aprofundamos na análise das nossas estruturas de ídolos. Por exemplo, o dinheiro pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer impulsos mais fundamentais. Algumas pessoas querem uma grande quantidade de dinheiro para controlar seu mundo e sua vida. Essas pessoas normalmente não gastam muito dinheiro e vivem de maneira bastante modesta. Mantêm tudo guardado e investido com segurança. Assim, podem se sentir absolutamente seguras no mundo. Outras querem dinheiro para ter acesso a círculos sociais e para se tornarem belas e atraentes. Essas pessoas de fato gastam consigo mesmas em abundância. Outras querem dinheiro porque lhes confere grande poder sobre os outros. Em todos os casos, o dinheiro funciona como um ídolo. E, no entanto, em virtude dos vários ídolos profundos, resulta em padrões muito diferentes de comportamento. A pessoa que usa o dinheiro para servir a um ídolo profundo de controle, muitas vezes se sentirá superior a todos que dele se servem para conquistar poder ou aprovação social. Em todos os casos, no entanto, a idolatria ao dinheiro escraviza e deforma vidas. Outro pastor na minha igreja, certa vez, aconselhou marido e mulher com sérios conflitos com respeito à maneira de administrar o dinheiro. A mulher considerava o marido um pão duro. Um dia, o pastor conversou em particular com o marido, que reclamava amargurado de como a mulher esbanjava. Ela é muito egoísta, gasta demais em roupas e aparência. Ele percebia com clareza como a necessidade que ela tinha de parecer atraente para os outros influenciava o uso que fazia do dinheiro. O pastor, então, lhe apresentou o conceito de ídolos superficiais e profundos. Você consegue ver que não gastando ou doando nada, guardando cada centavo, está sendo tão egoísta quanto ela? Você gasta tudo em sua necessidade de se sentir seguro, protegido e no controle. Para a felicidade desse conselheiro, o homem ficou chocado e não bravo. Nunca tinha pensado no assunto por esse ângulo, confessou, e as coisas começaram a mudar no casamento. Essa é uma razão porque os ídolos não podem ser tratados pela simples eliminação dos ídolos superficiais como dinheiro ou sexo. Podemos olhar para eles e dizer: preciso tirar toda a ênfase nisso de minha vida. Não posso deixar que me controle. Vou dar um basta nisso. Apelos diretos como esse não funcionarão, porque é preciso lidar com os ídolos profundos no nível do coração. Só há uma maneira de mudar em nível de coração mediante a fé no Evangelho, a pobreza de Cristo. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo pede à igreja que faça uma oferta aos pobres. Apesar da sua autoridade como apóstolo, ele escreve: não digo isso como quem dá ordens, verso 8:8.
Ou seja, não quero mandar que façam nada. Não quero que essa oferta seja apenas a resposta a uma determinação. Ele não exerce pressão direta sobre a vontade alheia, dizendo: sou apóstolo, portanto façam o que eu digo. Antes, prefere ver a sinceridade do vosso amor. E em seguida escreve as famosas palavras: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. 2 Coríntios 8:9. Jesus, o Deus homem, era dono de uma fortuna infinita, mas caso se apegasse a ela, morreríamos em nossa pobreza espiritual. Essa era a opção. Se permanecesse rico, morreríamos pobres. Se morresse pobre, nós nos tornaríamos ricos. Nossos pecados seriam perdoados e seríamos admitidos à família de Deus. Paulo não estava transmitindo a essa igreja um mero preceito ético, exortando-os a pararem de amar tanto o dinheiro e a se tornarem mais generosos. Antes, ele apresentou um resumo do Evangelho. Eis o que Paulo estava dizendo. Jesus abriu mão de toda a sua riqueza no céu, a fim de fazer de você o seu tesouro. Pois vocês são um povo valioso como um tesouro. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quando você ouvir morrendo para torná-lo tesouro dele, então você se apropriará de Jesus. O dinheiro deixará de ser a moeda que lhe dá significado e segurança, e você desejará abençoar outras pessoas com o que tem. À medida que você compreender o Evangelho, o dinheiro não terá domínio sobre a sua vida. Pense na graça preciosa de Jesus até ela transformá-lo em uma pessoa generosa. A solução para a mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo no Evangelho, observando como ele derramou sua riqueza por você. Agora você não precisa se preocupar com dinheiro. A cruz demonstra o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Você não precisa mais invejar o dinheiro dos outros. O amor e a salvação de Jesus lhe concedem uma condição extraordinária que o dinheiro não pode lhe conceder. O dinheiro não pode poupá-lo da tragédia ou lhe dar o controle em um mundo caótico. Só Deus tem poder para isso. O que interrompe o poder do dinheiro sobre nós não é apenas o esforço redobrado de seguir o exemplo de Cristo. Antes, é o aprofundamento do seu entendimento da salvação de Cristo, do que você tem nele, e depois a prática das mudanças que esse entendimento provoca em seu coração, o centro de sua mente, vontade e emoções. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações e entendimento acerca de nós mesmos e da nossa identidade, nossa cosmovisão. O consentimento comportamental com as regras sem uma transformação completa de coração será superficial e passageiro. O homem precisa de um ídolo. Andrew Carnegie passou a ser contado entre os homens mais ricos do mundo quando a sua siderúrgica precursora da US Steel tornou-se a empresa mais lucrativa na face da Terra. No início do seu sucesso, com apenas 33 anos, Carnegie fez uma avaliação impiedosa do próprio coração e produziu um recado para mim mesmo, como lembrete. Um homem precisa de um ídolo. O acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe ídolo mais degradante que a adoração ao dinheiro. No que quer que me envolva, tendo a investir de forma desordenada. Portanto, preciso ser cuidadoso e escolher a vida que mais desenvolva o caráter. Com certeza, prosseguir por muito mais tempo sobrecarregado com preocupações em relação aos negócios e com a maioria dos pensamentos completamente voltada para como ganhar mais dinheiro em menos tempo, me degradará a ponto de ficar sem esperança de recuperação permanente. Renunciarei aos negócios com 35 anos, mas durante os 2 anos seguintes quero passar as tardes buscando instrução e lendo sistematicamente.
A sinceridade e o autoconhecimento nesse bilhete são extraordinários. E um dos biógrafos do autor, Joseph Fraser, comentou: nem Rockefeller, nem Ford, nem Morgan poderiam ter escrito esse bilhete, nem teriam entendido o homem que o escreveu. Todavia, apesar da percepção aguçada que tinha do próprio coração, evidentemente Carnegie não renunciou aos negócios 2 anos mais tarde. E muitos dos efeitos degradantes de caráter temidos por ele concretizaram-se em sua vida. Apesar de Carnegie ter construído 2.059 bibliotecas, um operário de usina siderúrgica falando por vários trabalhadores contou a um repórter: não queríamos que ele construísse uma biblioteca para nós, preferíamos salários maiores. Na época, os operários cumpriam turnos de 12 horas sobre chão tão quente que eram obrigados a pregar plataformas de madeira sobre os sapatos. A cada 2 semanas, exauriam-se em um turno desumano de 24 horas e então tiravam um único dia de descanso. A melhor moradia que tinham condições de pagar era abarrotada de gente imunda. A maioria morria com pouco mais de 40 anos ou menos por causa de acidentes ou enfermidade. Bill, que conhecemos na introdução, perdeu muito dinheiro na retração econômica de 2008 e 2009. 3 anos depois de tornar-se cristão. Se acontecesse antes de me converter, eu teria me odiado e o incidente me levaria de volta à bebida, talvez até ao suicídio, disse ele. Houve época em que Bill só conseguia se sentir uma pessoa de valor se ganhasse dinheiro. Sabia que se estivesse envolvido nesse tipo de relacionamento espiritual com dinheiro durante a crise financeira, teria perdido o senso de importância e o sentido, mas sua identidade tinha mudado. Ele havia deixado de apoiar-se em seu sucesso e grande riqueza e passou a ter um fundamento, a graça e o amor de Jesus. Por isso ele pôde dizer, apesar das perdas sofridas, aspas, hoje com toda sinceridade confesso que nunca fui mais feliz em toda a minha vida. Andrew Carnegie reconhecia que o dinheiro era um ídolo em seu coração, mas não soube como erradicá-lo. Esse ídolo não pode ser removido, apenas substituído. Deve ser suplantado por aquele que, embora rico, fez-se pobre, a fim de que pudéssemos ser verdadeiramente ricos. Até o próximo